Vocês, Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a devoção à Santa Face de Jesus. Devo ser sincero com respeito ao manuscrito que é o fruto das tais sessões com o grupo de jovens profissionais que tivemos aqui há 2 anos. Esta sessão vai ser bastante abreviada, há mais para dizer, mas para não tornar a sessão demasiado extensa, porque é muito, muito bonita, é uma devoção que se calhar não é assim muito frequente, muitas pessoas já ouviram falar pouco dela, mas que tem um grande fundamento bíblico e tem promotores dessa mesma devoção muito interessantes, entre eles a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Como referências bíblicas, eu acho que teríamos que olhar para o episódio da Transfiguração, onde Jesus sobe a um monte para rezar e leva consigo São Pedro, São João e São Tiago e transfigura-se diante deles. O Papa Bento XVI, referindo-se ao episódio da Transfiguração, diz que é um acontecimento de oração. É como se os 3 apóstolos pudessem penetrar um bocadinho mais no mundo interior, na oração de Cristo. E o rosto de Cristo reflete, né, esse seu mundo interior, o rosto, em certo sentido, toda a humanidade nesse episódio, mas o rosto de forma especial, porque o rosto é onde se concentram as emoções, o rosto e as mãos, né, as emoções e a parte mais íntima da pessoa. Existem também duas citações bíblicas do Novo Testamento que vale a pena ter em conta. Uma é a resposta que Jesus dá a Filipe na última ceia, quando Filipe pede para ver o Pai, e Jesus lhe responde: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe, quem me viu, viu também o Pai. E São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, exorta a que procuremos o rosto de Nosso Senhor, quando diz que Deus iluminou os nossos corações para que neles brilhe o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Jesus Cristo. A glória de Deus que resplandece na face de Jesus Cristo e de uma forma eminente na Transfiguração e depois na ressurreição. Valia a pena ler ou comentar, aqui não vamos ter tempo para isso, mas eu aconselho a que se leia um texto lindíssimo do cardeal Ratzinger, que foi publicado a propósito de uma exposição pictórica sobre o rosto de Cristo. Precisamente o texto chama-se O Rosto de Cristo, Il Volto di Cristo, um texto lindíssimo que vai explorando toda a ideia da procura, da busca do rosto de Deus e que está presente no Antigo Testamento. Isso é curiosíssimo, diz ele, e com razão. No Antigo Testamento aparecem mais de 100 vezes a expressão o rosto de Deus e, ao mesmo tempo, a proibição de fazer imagens que possam refletir o próprio Deus. É assim um paradoxo que se tem que procurar entender, no sentido de que ver o rosto de Deus aqui nesta Terra é impossível, mas não podemos cessar de ter esse desejo de o ver, de estar diante dele, considerando que é uma maneira também de o seguirmos. O cardeal Ratzinger, nesse texto a que me referi, faz uma análise de vários salmos e várias passagens do Antigo Testamento, que não temos aqui tempo para falar, mas a conclusão que acaba por tirar é que ver o rosto de Deus, em certo sentido, é caminhar, não é? Ir à procura desse rosto, não cessar, e não só de uma forma estética, mas sobretudo com toda a nossa vida. Aquele que tem o coração puro e as mãos limpas, esse é o que pode ver o rosto de Deus, não é? Os puros de coração verão a Deus, dirá Nosso Senhor numa das bem-aventuranças. É toda a nossa vida que deve orientar-se para procurar o Senhor. O Papa João Paulo II dizia: todos os jovens devem procurar o rosto de Cristo para serem verdadeiros discípulos. Isso implica também, à semelhança do que acontecia com a devoção ao nome de Jesus, ter a consciência clara de que estamos à procura de alguém, queremos estar com alguém, e também significa que a humanidade Santíssima de Jesus
não é secundária, não é um aspecto secundário. Eu necessito mesmo, eu quero mesmo necessitar ver o rosto do Senhor. Teria muito gosto em ver o rosto do Senhor. As imagens, como também o Santo Sudário, das quais já falaremos num outro capítulo, não são um ponto de chegada, mas incentivam a que contemplemos a amabilidade do rosto do Senhor e que não cessemos de procurar a sua presença e o estar face a face diante dele. A devoção ao rosto de Nosso Senhor, à face de Jesus, também está ligada, como veremos a seguir, com as dores que o Senhor padeceu na paixão. É impensável considerar a paixão do Senhor, a flagelação ou a crucifixão, sem considerar como essa dor que o Senhor sentia se refletia no seu rosto. Seria um contrassenso pensar num rosto de Cristo completamente insensível, não é, àquilo que estava sucedendo. O rosto refletia, não é, de uma forma perfeita essa dor imensa, não é, que o Senhor sentia naquele momento. Talvez para avançarmos um bocadinho e darmos um passo para a frente e entendermos um bocadinho melhor, né, enfim, a utilidade desta devoção, possamos servir-nos de 3 protagonistas da devoção ao rosto de Cristo, da irmã carmelita Maria de São Pedro, que viveu em Tours no século XIX. Também há um personagem ligado a ela, que é o venerável Léo Dupont, mas que não teremos tempo para falar. Uma pequenina oração de Santa Teresinha à Santa Face e depois, finalmente, a intervenção da irmã Maria Pierina de Micheli, que viveu pelos anos 30 do século XX em Milão e que difundiu a medalha da Santa Face. Vamos só dizer alguma coisa de cada um destes protagonistas de devoção à face de Nosso Senhor. Sobre a irmã carmelita Maria de São Pedro, que ela viveu no século XIX, conta-se que teve várias visões, e numa delas viu Santa Verónica limpando a face de Cristo a caminho da crucifixão. E foi-lhe revelado que todo o sangue, imundície, escarros e hematomas na face de Cristo representam os pecados da humanidade, as blasfémias dirigidas a Nosso Senhor e o ódio contra o amor. Vale a pena tomar nota deste simbolismo que ajuda, por um lado, a não reduzir o pecado a uma espécie de falta ortográfica, é ofender alguém, para quem qualquer dessas nossas más ações é tudo menos indiferente. E o rosto de Jesus facilita que interiorizemos essa realidade. Né? Podemos entender, Senhor, eu não te quero ofender, não te quero dar esse desgosto. Nessas visões, Nosso Senhor pediu à irmã Maria de São Pedro que propagasse a devoção à Sagrada Face como forma de reparação dos pecados. Em certo sentido, os devotos da Santa Face são chamados a fazer o que fez a Verónica durante a Via Sacra do Senhor, limpar a face do Senhor, aliviá-lo daquela sujidão, daquelas dores. Aliás, é significativo que o Papa Leão XIII instituiu a face, a devoção, que se celebrasse a devoção à Santa Face na terça-feira de Carnaval, na terça-feira antes da quarta-feira de Cinzas, e também se passou a comemorar nesse mesmo dia a devoção à Santa Verónica. Uma associação muito interessante, que já digo que nos pode inspirar sobre o modo de nos aproximarmos da Santa Face de Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, como já referi, incentiva a devoção à Santa Face, escreveu algumas orações, uma delas é a que eu vou ler a seguir. Escreveu ela: Pai eterno, uma vez que me destes como minha herança a adorável face do vosso Filho divino, eu vos ofereço esta face e vos imploro, em troca desta moeda de valor infinito, que perdoeis em gratidão das almas a vós dedicadas e que perdoeis todos os pobres pecadores. E por fim faremos, que tem muito interesse, da irmã Maria Pierina e a medalha da Santa Face. Também ela teve várias visões. Estas visões tiveram lugar 90 anos depois da outra irmã a que antes me referi. E numa delas, em 1936, referiu ter ouvido de Jesus: Eu desejo que a minha face, que reflete as dores íntimas do meu espírito,
o sofrimento e o amor do meu coração seja mais reverenciada. Aquele que medita sobre mim me consola. E depois conta um episódio também muito sugestivo, numa carta escrita ao Papa Pio XII, onde conta que quando era jovem, quando tinha 12 anos, numa sexta-feira santa, em que estava na fila para beijar a cruz, né, na cerimónia da paixão do Senhor, ouviu uma voz que dizia: ninguém me dá um beijo de amor no rosto para reparar o beijo de Judas. E ela era novinha, pensou que toda a gente tinha ouvido essa voz, mas viu que as pessoas continuavam a dar beijos às chagas do Senhor, mas ninguém o beijava no rosto. E ela, quando chegou a sua vez, beijou o rosto de Jesus, de acordo com a voz que tinha ouvido. Noutras das visões, Jesus disse-lhe: vê o quanto eu sofro, sou tão pouco entendido. Que ingratidão por parte daqueles que dizem que me amam. Eu dei o meu coração como um objeto sensível do meu grande amor pelo homem e dou a minha face como um objeto sensível da minha tristeza pelos pecados do homem. As visões multiplicam-se e, a determinada altura, Nossa Senhora terá aparecido com uma espécie de um escapulário, com duas flanelazinhas, uma das quais tinha a medalha, tinha a Santa Face de Jesus, e tinha umas palavras do Salmo, retiradas do Salmo 66, que diz: Illumina Domine voltum tuum super nós, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, e na outra, a Santa Hóstia circundada por raios e com a frase Mana nobiscum Domine, fica connosco, Senhor, as palavras que os discípulos de Emaús dirigem a Nosso Senhor. Bem, ela depois, com as devidas licenças, conseguiu cunhar essas duas imagens que havia no escapulário e que Nossa Senhora referiu que estavam associadas várias promessas de fortalecer a fé de quem a usasse, sobretudo se às terças-feiras fizessem uma visita ao Santíssimo Sacramento para reparar os ultrajes que recebeu o Santo Rosto de Jesus durante a Paixão e os ultrajes à Eucaristia. E ela dizia que cunhou a moeda, que teve uma grande devoção, uma grande expansão, durante a Guerra Mundial. E, sobretudo porque houve várias intervenções em que se atribuíram milagres devidos ao facto das pessoas que usavam essa medalha. O Papa São João Paulo II, no ano 2000, afirmou que a inscrição Iluminai, Senhor, o vosso rosto sobre nós, da medalha da Santa Face, sublinha a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a face de Jesus e a disseminação da sua devoção. O que mais podemos dizer sobre a devoção à Santa Face, ou como é que podemos concretizá-la? Eu sugiro que se levem à oração as passagens bíblicas que antes me referi, que cultivemos o desejo de consolar o Senhor contemplando a sua face ou beijando a sua face. A devoção a Santa Verónica também pode ajudar-nos. O uso da medalha da Santa Face, para quem tem a devoção, será muito útil. Há jaculatórias que nos podem ir ajudando. Procurarei, Senhor, o teu rosto, uma maneira de expressar o desejo de aproximar-nos do Senhor, e também pode ajudar-nos a rezar a ladainha da Santa Face, sobretudo diante do Sacrário. Eu queria terminar com umas palavras muito bonitas de São José Maria, proferidas no Natal de 1973, um ano antes do seu falecimento. O texto é mais longo, mas eu queria ler apenas duas frases, em que diz que tem desejo de ver a Deus. O coração humano sente esses imperativos. Mentiria se negasse que me move tanto a ânsia de contemplar a face de Jesus Cristo. Procurarei, Senhor, a tua face. Encanta-me fechar os olhos e pensar que chegará o momento, quando Deus quiser, em que poderei vê-lo não como num espelho e sob imagens obscuras, mas face a face. Sim, filhos, o meu coração está sedento de Deus, do Deus vivo. Quando irei e contemplarei a face de Deus?